Ok. Eu gostaria de trabalhar com vocês agora um aspecto muito importante que a gente ensina nos cursos de formação em programação neurolinguística, que pode ser muito útil em estresses pós-traumáticos. Eu não estou querendo resolver o estresse pós-traumático com essa técnica. Essa técnica é uma técnica complementar. Muitas vezes as pessoas que passam por eventos traumáticos, elas precisam, muitas vezes não, provavelmente sempre precisam de assistência médica, psicológica, assistência e amor e afeto das pessoas muito próximas. As pessoas precisam ter paciência, precisam ter compreensão para isso que acontece, porque é necessário um certo tempo para que a pessoa possa se refazer de um evento tão traumático quanto esse. Mas o que eu gostaria de sugerir é um trabalho chamado submodalidade. Como é que a gente vai fazer isso? Você vai pegar papel e caneta agora, vai parar esse vídeo, pegar papel e caneta, ligar de novo o vídeo, e você vai parar e ligar o vídeo várias vezes para cada etapa desse exercício, até que você consiga trabalhar me ouvindo e trabalhar escrevendo com papel e caneta a respeito de todas essas coisas. Primeiro, pegue papel e caneta e escreva uma situação na sua vida que já foi muito impactante, muito forte, talvez até um outro trauma que você já tenha sofrido, ou algo muito impactante, que na época mexeu muito com você, mobilizou muito você, talvez tenha gerado sentimentos e coisas ruins e tal, mas que hoje já tenha passado completamente. Alguma coisa que talvez tenha mobilizado, que tenha deixado você mal e na época parecia o fim do mundo, a pior de todas as coisas, e talvez fosse na época mesmo, mas que hoje, quando você pensa nessa coisa, passou. Você tem às vezes até uma certa dificuldade de lembrar dos detalhes e tal. Então eu quero que você traga de novo esse fato na sua mente, não como foi, mas a partir da perspectiva de hoje. Hoje eu penso nessa história e tá ok. Tá? Então eu quero que você traga essa experiência na sua mente agora. Pare o vídeo e identifique uma dessas experiências. Ok. Você já deve ter identificado a experiência. E agora eu quero que você identifique como essa imagem. Mais do que escrever sobre o conteúdo, eu quero que você escreva sobre a estrutura disso. Eu quero que você pegue papel e caneta e diga como é essa imagem, quais são os aspectos visuais dessa imagem. É uma imagem grande, pequena? É uma imagem colorida? É uma imagem preto e branco? É um filme com movimento, um filme contínuo? É uma fotografia parada? Você está dentro da imagem, está fora da imagem, essa imagem está próxima, está distante, ela tem 2 dimensões, tem 3 dimensões, ela é panorâmica. Como é que é essa imagem? Quais são as características dessa imagem? Então, pare e pense em todas essas características. Ela tem brilho, ela é escura, ela é clara, como são as cores? São fortes, fracas, sem cor? Tem moldura? Muitas vezes a imagem ela se perde no contorno da mente, outras vezes a imagem é pequena, em volta é tudo preto ou tudo branco. A gente chama de moldura, isso tem moldura. Como é que é? Essa imagem disso que já foi traumático, problemático, impactante, mas que hoje, quando você pensa nisso, não é mais. É tranquilo trazer isso à mente porque passou. É isso que eu quero que você identifique, essas características visuais. Em seguida você vai identificar as características auditivas. Você ouve som nessa imagem? Tem som nessa imagem? Esse som é alto, baixo, estéreo, vem da frente, vem de trás, vem mais de um lado, mais do outro lado? Como é que é o som? Existe algum diálogo interno? Eu digo alguma coisa para mim mesmo nesse momento? Eu falo alguma coisa para mim? Eu falo alguma coisa... Que coisa? Com que tom de voz? É um tom áspero, delicado? É a minha voz, a voz de outra pessoa falando alguma coisa sobre essa situação hoje, ok, já tranquila? Pare e escreva no papel. Terceiro, qual é a sensação física dessa situação? Qual é a sensação física? O que você sente por conta disso? Como é que é isso? O que você sente? Onde no corpo existe a sensação física disso que já foi ruim, mas já passou? Onde no corpo você ainda percebe isso? Isso. Pare o vídeo, reveja tudo isso e veja se tem mais alguma característica visual, auditiva ou sinestésica, que são essas das sensações físicas. Ok. Agora que você já reviu tudo isso, você tem essa lista, eu quero que você pense
na experiência que você está imaginando que é pós-traumática, sejam essas vítimas que estão aí ainda vivendo, ou nós todos os espectadores lidando com essas cenas terríveis e tudo que está nos jornais hoje, todas as fotos, todas aquelas coisas, principalmente quem vai trabalhar e lidar diretamente com essas vítimas. Vamos pedir para essas pessoas, dentro da medida do possível, dizer como é que elas estão vendo essa imagem do que aconteceu. A imagem é grande, ela é pequena, ela é colorida, ela é preto e branco, ela é um filme, ela é uma foto, ela está perto, está longe, as pessoas estão dentro da imagem, estão fora, tem som, o som é alto, baixo, vem da onde? Tem sensações físicas, quais são as sensações físicas dessa coisa ruim que está passando? Isso, veja, ouça, sinta, perceba, veja como é que é. E agora, eu vou pedir para que, uma a uma, você vai mudando essas características da experiência traumática e vai colocando no padrão da outra, da experiência que já foi problemática, mas hoje já passou. Por exemplo, se a imagem visual da experiência que já foi problemática e já passou é uma fotografia em preto e branco com uma moldura preta em volta, e a outra é um filme colorido, a imagem traumática é um filme colorido bem próximo e a voz é bem alta, então você vai pegar essas características visuais da experiência traumática e vai transferir, colocar na outra estrutura, ou seja, você vai virar uma fotografia, vai tirar a cor, vai colocar uma moldura preta, tal qual na outra. E assim você vai fazer com cada uma das características que você anotou primeiro da experiência que já foi traumática, já foi problemática e hoje não é mais. Então, aos pouquinhos, devagar, uma a uma, é como se você estivesse numa ilha de edição editando um filme num computador, numa ilha de edição. Que você pode fazer tudo isso, tirar a imagem, fazer uma foto, cortar aqui e tal. Então você vai pegar uma a uma as características desse evento traumático e vai colocar na mesma estrutura mental do evento que já foi traumático ou problemático e hoje já passou. E eu gostaria que durante alguns dias, de preferência 20, 21 dias, você pudesse, quando se lembrar da experiência traumática, tentar lembrar dentro dessa estrutura. Porque a PNL nos ensina que a estrutura da experiência pode modificar como nós nos sentimos sobre ela. Você continua lidando com a realidade, lidando com a verdade, lidando com a dor, lidando com o que aconteceu. É completamente real, psicológico o que você vai fazer. Só que você está escolhendo como você vai lidar com isso. Porque quando você tem uma experiência do já passou, é porque você vê coisas de uma determinada sequência, você diz determinadas coisas para você e sente. Então você sabe como é uma experiência que já foi ruim, mas já passou. Você sabe. Então, foi o que você escreveu primeiro. Agora nós vamos pegar esse conteúdo da experiência traumática e nós vamos deslocar, nós vamos colocar nessa experiência, na estrutura que já passou. E a tendência é você sentir um alívio, uma melhora a respeito disso que já aconteceu. Você continua tendo que lidar com todas as consequências, todos os desdobramentos e tal, mas é uma escolha que você pode fazer de lidar com isso de uma forma muito melhor para você. E quando você terminar de visualizar na experiência do que já passou, eu quero que você veja diante de você uma tela de cinema, e nessa tela eu quero que você veja uma imagem sua, de alguma forma, num futuro bem próximo, já chegando, onde você lá nesse tempo deu a volta por cima, onde você aprendeu coisas, onde você lidou com as consequências disso da melhor maneira que foi possível, com o apoio das pessoas, lidando, acolhendo inclusive a dor, transformando isso, aprendendo com todas essas histórias. A ideia é qualquer um vendo esse filme sabe que você de alguma forma fez alguma coisa boa para você a respeito disso que você sentiu, que você passou, e hoje você está fazendo escolhas melhores e mais saudáveis para você. Quando você gostar bastante da imagem, você vai ajeitando as cores, as formas, o tamanho. Quando o filme ficar bem perfeito, eu quero que você entre dentro do filme e se sinta lá completamente vivendo a solução que nesse momento, nem que sejam os primeiros passos para você ir adiante, você vai viver isso mais próximo de você, vai respirar, sentir, respirar, sentir. Então essas são algumas contribuições da programação neurolinguística, e que evidentemente isso não resolve o problema, não tira a dor, o impacto, todas as providências que precisam ser tomadas, todos os profissionais de saúde física e mental que precisam ser consultados, mas é alguma coisa que pode ajudar que experiências pós-traumáticas
possam ter um desfecho melhor para todas as pessoas envolvidas. Ok? Então, meu carinho para todos vocês, não só que passaram por essa experiência terrível no Rio de Janeiro, mas o meu carinho por todas as pessoas que passaram por experiências traumáticas. Isso é terrível. Mas nós podemos sempre escolher. E eu vou terminar com uma frase de Robert Dilts, que foi uma das pessoas que desenvolveu mais a programação neurolinguística. Eu estive recentemente com ele e ele disse uma coisa assim, muito interessante. É muito interessante muitas vezes nós estarmos sentindo uma série de coisas e tal, vivermos essas coisas todas, e depois dar um passo para trás, ver tudo aquilo como se estivesse aqui na nossa frente, a gente observando de fora. E de alguma maneira, adaptando o que ele disse, você parar e pensar algo do tipo, isso é muito importante, eu estou lidando com isso, eu estou resolvendo isso, as pessoas estão me ajudando, mas eu sou muito mais do que tudo isso. Eu sou muito mais do que tudo isso. Muita paz para vocês.